Olá, amigos, aqui é Aniette Roma. Hoje nós vamos fazer a preleção sobre o capítulo 16 do Evangelho. Eu agradeço a Fraternidade Colmeia pelo convite, também na pessoa amiga da trabalhadora Célia Carpes, pela lembrança do meu nome para esse trabalho. O capítulo 16 nos fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas o que é Mamon? Mamon é um termo usado na Bíblia, que vem do hebraico, que significa dinheiro. Também pode se referir na Bíblia, muitas vezes, como uma cobiça ou o uso do dinheiro. Mas também lembrar que a Bíblia também mostra como o terceiro pecado, que seria a avareza e a cobiça. Então, esse aspecto também de ganância, que muitas vezes a tradução nos ensina. Mas capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos falar sobre a salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábolas dos talentos, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza da miséria, desigualdade das riquezas, instruções também sobre a verdadeira propriedade, o emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrenos e a transmissão de fortunas. Na salvação dos ricos, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Esse aspecto da salvação dos ricos. Como servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro? O dinheiro é uma utilidade aqui no meio terreno. E Deus é a energia suprema, é o amor. Então não se pode ter duas situações, esse apego a uma situação material e também o amor a Deus. Mas como utilizar da vida material, dos bens materiais, do dinheiro aqui enquanto vida terrena? Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Indagou-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem, ele lhe responde: Mas que ele fazia tudo isso? Ele já fazia tudo isso. Então, como ele faz? Como ele pede? Jesus pede a ele: Então deixe tudo e venha me seguir. Então, seguir o caminho das virtudes, dos princípios absolutos, deixasse o apego. Só que ele amava, cumpria todos aqueles mandamentos, como ele disse, só que ele era apegado. Então, apegado demais às circunstâncias materiais, aos bens materiais. E aí Jesus pede para ele, e ele não aceitou seguir Jesus naquele momento. Hoje, como espírito, só temos conhecimento que na vida espiritual ele já é outro ser. Ele já reconhece, ele já trabalha pelo Mestre Jesus. Quem lê o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, ele cita alguma coisa, mas A Estrela Azul, um outro livro, fala muito bem desse jovem já na espiritualidade, já seguindo o Mestre. Mas muitas vezes é isso. Como as pessoas se perdem com o apego, com a vida material. Muitas vezes as pessoas estão ali querendo guardar todos os seus bens,
mas vem uma fatalidade, às vezes uma catástrofe da natureza, e lhe tira todos os bens materiais. Então, que lição, que prova, e muitas vezes uma expiação grande, gigante. Porém, ele diz, Jesus, quando ele vai à casa de Zaqueu. Então, Zaqueu era um homem comum, mas quando ele fica sabendo que Jesus viria passar naquela região que ele estava, ele sobe numa árvore, pelo menos para ver Jesus à distância. Quando Jesus se aproxima, fala, desça da árvore, eu vou me alojar na sua casa. Para ele foi uma grande honra. E as pessoas falaram, como assim? Ele é um homem tão comum, cheio de imperfeições, como Jesus foi se alojar na sua casa? Jesus, porém, ele quis ver o mestre. Ele sentia no coração que era o mestre e que ele queria ver, nem que se fosse de longe. Então ali Jesus ainda coloca, nesta casa, nesse lar, nesta família tem salvação, porque já tinha reconhecimento que ele era o mestre. Mas muitas vezes a parábola diz, a parábola do mal rico, que havia um rico e havia um pobre, que era Lázaro, cheio de enfermidades e doenças. Porém, um se vestia de púrpuras e outra com a pele em chagas. Os dois desencarnaram e, chegando lá, Lázaro se torna então iluminado. E aquele rico, que só era preso aos bens materiais, fica em sofrimento, porque a tortura era muito grande. Porque a tortura de quem está do lado de lá, vendo e sabendo que os seus bens aqui estão sendo distribuídos ou deteriorados, ou mesmo abusados, cai no desespero, porque ele quer continuar controlando os bens materiais. E quando ele pede ajuda a Lázaro lá na espiritualidade, porque sabia que ele já estava consciente em luz, ele também pede ao Senhor que permita que Lázaro venha falar para sua família, que não se apegasse tanto, não sofresse tanto pelas situações materiais, que muitas vezes encontramos famílias guerreando, filhos. Muitas vezes a gente sabe que o pai, em pleno velório, o morto está ali, né? Estão velando, porém a família já está brigando e discutindo sobre os bens, sobre a partilha dos bens materiais. E muitas vezes não se escapa nada, há briga às vezes por uma agulha. Então, sabemos que como é torturante para aquele que partiu, ver que deixou bens para a família ficar numa situação mais confortável e feliz, no entanto, é um motivo de desarmonia e muitas vezes destruição de todos aqueles bens. E lá ele pede então que Lázaro venha dizer à sua família sobre o reino dos céus. E o Senhor lhe diz que não haveria, não teria como. Porque se aquelas pessoas ainda não tinham aceito as verdades, não tinham aceitado todas as verdades de Moisés, de Jesus, eles não teriam como aceitar mesmo um ressuscitado, nem que ressuscitasse alguém e falasse para eles, eles não entenderiam. Ou seja, não teriam maturidade, não teriam elementos ainda para entender sobre isso. Então, muitas vezes, vimos pessoas sofrerem tanto por situações materiais, mas ela vai precisar evoluir no seu passo a passo para poder entender as verdades do Cristo e da vida espiritual, do ser eterno que somos, que tudo passa. Mas na parábola dos talentos, é bem interessante quando o Senhor dá os talentos a três pessoas, nas mãos de 3. Então ele diz 5 talentos para um, 2 talentos para outros e 1 talento para outro. Cada um vai agir de forma diferente com os talentos que recebeu. Então todos nós recebemos talentos, todos nós temos virtudes, mas como a usamos? Temos que pensar nisso. Alguns pegam aqueles talentos e multiplicam e falam, Senhor, com aqueles talentos ainda conquistei mais. Outros vai, mesmo que tenham recebido apenas 2 talentos, olha, Senhor, multipliquei os meus talentos. Então, são as virtudes que possuímos. Temos que praticar o bem e fazer as situações dentro de uma evolução do ser eterno que somos. Alma imortal.
Agora, muitas vezes, aquela pessoa que recebeu só um talento, ela não a usa, não faz nada. Ela tem um talento. Então, vimos hoje muitos atletas paralímpicos. Muitas vezes não tem pernas, não tem braços, né? Como nós temos atletas, medalhistas aqui no Brasil. Mas ele tem a inteligência, ele tem a dedicação, o esforço, a superação. Então, a virtude da superação, como ele vai superar tudo aquilo? Porque ele é a alma que habita aquele corpo, mesmo dentro de todos os limites. Mas ele usa o talento que ele tem. Então, ele mesmo todo atrofiado, mutilado, ele chega a ser um medalhista olímpico, paraolímpico. Então, quanta dedicação, quantas virtudes ele desenvolve ali para conquistar, quantos talentos. Muitas vezes recebeu só um talento, não tem braço, não tem perna, falta braço, falta perna, falta tanta coisa, e ele segue o seu caminho, ainda levando luz e brilho a tantos, multiplica aqueles talentos. E a parábola dos talentos diz exatamente isso, que muitas vezes ainda diz que devemos pensar sempre que para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que lance sobre esse servidor inútil nas trevas anteriores, e haverá choros e ranger de dentes. Está em São Mateus capítulo 25, 14 e 30. Mas é mesmo isso, porque muitas vezes você pensa, você tem algo para dar para alguém. Você daria aquele algo para alguém que cuidaria ou para alguém que não daria valor e destruiria? Não. Então, às vezes a pessoa está querendo tanto algo, mas você fala, não posso dar a ele. Não, você aqui, você fala, não posso dar a ele isto, porque se eu der, ele vai destruir, ele não vai dar valor. Então você, aquele que já tem 10, você fala, vou dar mais este a ele, porque ele saberá guardar, ele saberá dar valor, ele saberá multiplicar. Então aqui nós já fazemos isso. Então temos que pensar, quando nós buscamos reconhecer os talentos que temos para dar valor a eles, fazer multiplicar, fazer esses nossas virtudes, nossas qualidades frutificarem, virão mais. Porque o Senhor sabe que nós faremos boa utilidade daquilo. Do que capacitar alguém que não vai dar, nem levar a alguém algo que ela não vai dar valor, que ela vai deteriorar, vai destruir, não vai acabar aquilo e não vai frutificar aquilo para outras pessoas. Então, às vezes a pessoa vai tirar até o que ela iria ganhar. Né? Ela iria ganhar, mas como ela já não deu valor a tantos, então não vai ganhar. E isso são para com os bens materiais e também com as nossas virtudes. Vamos conquistando. E se precisarmos de mais virtudes para o nosso trabalho, dê valor às que já tem. Né? E é isso que é importante, fazer frutificar. Mas a utilidade providencial da fortuna em provas da riqueza e da miséria. Muitas vezes as pessoas dizem que colocar nas mãos de uma pessoa um instrumento de perdição, sem recursos. Então, muitas vezes, muita gente é rico, tem uma riqueza, mas aquilo foi elemento de perdição. Então, muita gente fala, não quero ter dinheiro não quero ter nada não, vou ficar nisso porque isso é um elemento de perdição. Também não é assim. Temos que saber fazer boa utilidade, porque o dinheiro em si, ele não tem moralidade. Ele é um objeto. Ele é um objeto. Assim como as paredes de uma casa. A alma da casa somos nós. É o lar que tem alma. São a moralidade das pessoas que estão ali dentro. A vida que se gera dentro daquelas paredes. A mesma coisa quando nós vamos utilizar de bens materiais. A matéria em si, o dinheiro em si, o número, ele não tem moralidade. Você é que coloca a moralidade naquele bem material. E hoje o dinheiro está até virtual. Nós trabalhamos com cartão de crédito. O dinheiro está no banco, você nem vê o dinheiro, a gente nem vê cédula, pouco se vê isso. Pouco se usa até folha de cheque, não se tem. Então o dinheiro hoje é virtual, são números. E são números
que vão representar o seu trabalho, a sua conquista, o desenvolvimento dos seus talentos. Então está lá, porque é um elemento de comércio, de permuta entre os trabalhadores. E é necessário. Se você disser que o dinheiro não tem valor nenhum, você está tirando o valor do trabalho. Porque o trabalho, o dinheiro, é a recompensa do trabalhador. E ele é o bem que ele vai fazer gerar mais movimento. É um movimento de integração com as pessoas. Então, é um elemento de utilidade para o bem. Mas vai depender da moralidade de quem o tem. Ele em si não tem moralidade. Então, o dinheiro não é um elemento de perdição. Mas quem se perde é porque não soube usar. É a moralidade de quem vai fazer o uso daquele elemento. E muitas vezes o dinheiro passa a ser um exercício supremo do orgulho, do egoísmo e também de uma vida sensual. Porque se vive de prazeres, sensualidade enquanto prazer. O orgulho, porque você diz muitas vezes, eu tenho, você não tem. E muitas vezes a inveja, você quer ter o que o outro tem. E aí você busca o bem material do dinheiro, busca mamon como Deus. E aí você faz dele aquela energia que vai fazer você buscar aquilo que o outro tem. Então isso ou muitas vezes você desfaz do que o outro tem. Então, o dinheiro muitas vezes, dentro de uma pessoa, na mente de uma pessoa que não tem moralidade, passa a ser um elemento destruidor, porque vai gerar muito orgulho, muita inveja e passa a ser também um elemento de prazer. Só que um prazer fugaz, é algo que vem e vai, evapora, porque da mesma forma que vem, ele vai, porque a pessoa não sabe dar valor, não sabe frutificar. Então isso se torna muito mais difícil para ela. E muitas vezes o dinheiro é o laço poderoso que vai ligar aquele espírito à terra. Então por isso o sofrimento maior na vida posterior, na vida além-morte. Porque ele tem um poder de prazer. É o processo sensual que faz com que aquele espírito fique muito mais ligado à vida material, à terra. Mas muitas vezes o dinheiro passa a ser a grande luz nas mãos daquele que usa com moralidade, com amor. Mas para outros passa a ser o veneno, que muitas vezes podem desenvolver dentro da pessoa que não tem discernimento de utilidade e de moralidade para com este elemento. Muitas vezes as pessoas podem abrir mão de suas fortunas, porque elas sabem que aquilo passa a ser, era para ela um grande mal na terra. Mas é uma grande conclusão, porque sabemos muitas vezes que pessoas que são sozinhos, assim como Frei Fabiano de Cristo, que foi uma reencarnação do nosso padre José de Anchieta, viveu no Rio de Janeiro e ele sozinho, um comerciante de sucesso, abriu mão de tudo e foi adentro de um convento no Rio de Janeiro para apenas servir. Mas é dele, foi do coração dele. Então toda a vida material lhe foi útil e importante, enquanto ele tinha todo aquele trabalho. Depois ele se dedica à vida espiritual. E ali no convento ele abre mão da vida material, dos seus bens, para servir a tantos que passavam por aquele convento. Trabalhando onde? Na porta do convento, onde ali escravos, ex-escravos passavam e ele os curava com um copo de água e uma oração. Então, é a missão de cada coração. É como você vai fazer bem o mal com o elemento dinheiro que você tem, da riqueza de cada um. Mas, muitas vezes, o elemento passa a ser, dinheiro passa a ser uma coisa do qual ele abusa, né? E ele vai abusar, assim como a mesma pessoa que não tem moralidade, ela vai também abusar, não só do dinheiro, mas dos dons que Deus lhe deu, porque ela ainda não tem essa moralidade do bom uso.
mas do abuso. Então, ela tem que ainda lapidar-se para a lei do bom uso, da utilidade, e não do abuso. E aquela que abusa do dinheiro, abusa de tudo, porque o tom dela ainda é a moralidade, no estágio em que ela se encontra. Mas muitas vezes o homem passa a sentir necessidade de extrair dali, então, de cada movimento que ele utiliza do dinheiro, ele vai utilizar para o bem. Mas isso é individual, é um processo de elevação, é um processo de progresso, que muitas vezes as pessoas têm que procurar dentro de si, mas não é fora. Não é nesse prazer da matéria que ele vai encontrar, mas é no prazer do coração. É a felicidade, é a satisfação. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas ele é uma pessoa de sorte. Mas vamos ver o que está por trás daquela sorte. O que está por trás dele? Está inteligência, está dedicação, perseverança e muitas vezes economia. As pessoas podem ser econômicas para fazer o seu movimento do bem, mas é diferente de ser avarento, né? Essa desigualdade de riquezas nos quais o Evangelho nos cita. A desigualdade de riqueza é um desses problemas que se procura em vão resolver. Não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Então, muitas vezes, famílias com muitos filhos, vê-se que um tem uma evolução material melhor do que o outro. Mas é o aprendizado, é a evolução de cada um. Um pediu para que tenha uma vida muito restrita. Muitas vezes já fez mau uso do dinheiro em outras. Então, ele pede uma vida de restrição em relação ao dinheiro. Já outros tem um coração mais benevolente, generoso, e a ele então é dado até uma fortuna para partilhar com outros, para fazer bens, porque aqui na terra, a riqueza é uma prova mais sofrida do que a pobreza, mais sofrida, porque a prova você vai ter que depois na sua consciência o que você fez com todo aquele dinheiro, o que você fez com todos aqueles bens. Pessoas sofreram? Pessoas gemeram? Foram muitas lágrimas? Então, como se conquistou a riqueza? E como você repartiu todos aqueles talentos? Fez a alegria de muitos? Então agora você terá alegria. Fez a felicidade? Então a felicidade foi sua, porque você gerou aquela felicidade. Mas o contrário é muita dor e ranger dos dentes. Mas muitas vezes a gente tem que pensar que o homem possui senão o que pode levar deste mundo. Então, como chegamos e o que é que vamos levar? Chegamos aqui com alguns talentos de virtudes. Então, é isso que nós vamos ter que frutificar. Nós teremos que ampliar para levar, porque é o que levaremos daqui. Não levaremos nada material. Pelo contrário, quanto mais desprendido for, mais leve partirá. Então, tudo você pode ter, mas não precisa possuir, não deve possuir, porque o apego é que vai fazer a dor. Então, desprender, tudo podemos ter, mas nada possuir, sem apego. Tudo vai ser transitório, tudo vai ser elemento para que possamos crescer moralmente. Isso que é o mais verdadeiro. Tudo que for uso de sua alma, que você fizer progredir, crescer, é o que você vai levar. Tesouros da alma. Então, isso nós devemos acumular. Isso nós podemos sim, usando a palavra se é acumular, mas é conquistar. Porque se conquistamos aquilo que ainda não temos, praticando o processo dos princípios absolutos do Evangelho, para que possamos então conquistar. E aí, esses tesouros da alma é que nós levaremos. Por quê? Porque os bens da terra estão aqui, nos são permitidos, né? O homem é senão usufrutário, ele é o administrador,
mais ou menos íntegro e inteligente. Por quê? Ainda não temos uma totalidade de inteligência e nem de integridade moral. Então, tudo aquilo que nós vamos utilizando de bem material, nós vamos aprendendo a empregar. Isso para o homem que já acordou, ou seja, o homem, quando eu digo para o ser que já acordou, que somos um ser eterno e vivemos em evolução. Somos um ser em evolução. Mas muitas vezes nós vamos ver sobre o emprego da fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto, vós a quem o amor do outro domina. Vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacrificar o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Então, muitas vezes, o bem terreno, o dinheiro, é importante sim. É ele que vai fortalecer as pesquisas, o progresso da humanidade, os alimentos, os bens, distribuir os bens a todos. Quem tem mais vai favorecer a quem tem menos. Essa é a lei maior do Cristo. Amar o vosso próximo como a ti mesmo. Então, é partilhando, é estarmos juntos, cada um com as virtudes, com os elementos, com os dons, com os talentos que tem. Essa é a verdadeira riqueza, o que vai poder dar, não é? E é bem esse processo, como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe, é mesmo isso, porque nós ainda não temos tudo, precisamos, mas quando você abre o coração para dar, é a mesma energia que faz você receber. Então você receberá o que você necessita quando você partilha com o outro o que ele necessita. É um canal só, é uma via só. Então esse é o processo que nos faz. E é em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo. Então, muito cuidado. E chamais de economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza. Então, não podemos deixar o irmão sofrer do nosso lado. Não podemos ter lágrimas enquanto você está amontoando, chamando isso de previdência, mas enquanto o irmão sofre e passa necessidades. Muitas vezes, chamando de generosidade, e que não é e que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Então, muitas vezes o egoísmo toma conta e podemos disfarçar, usar disfarces, chamando muitas vezes de, trazendo para nós o que deveríamos partilhar. Poxa, eu não gostaria de estar espirrando, mas faz parte, para dizer o quanto nós somos humanos e estamos aqui. Apenas tirei a máscara, e a máscara acaba me causando um pouquinho de rinite. Mas vamos em frente. Muitas vezes, esse compromisso com a nossa consciência, que será cobrado de nós mesmos. Somos nós que cobramos de nós. É a nossa consciência que quanto mais vai despertando para a luz, vai nos dizendo e nos mostrando que o ontem nós falhamos e erramos, mas que podemos no hoje fazer de forma melhor, porque hoje já temos entendimento, o entendimento que não tínhamos ontem, ou em vidas passadas, porque o evolui, o espírito está evoluindo sempre, e muitas vezes usamos algumas palavras para justificar aos olhos do mundo, ou aos olhos dos outros, ou enganar a nós próprios. O que é pior, mas somos um ser em evolução e é isso que nós vamos muitas vezes justificar o nosso apego pessoal aos bens terrestres, mas lembrar que os tesouros que possuímos são na alma.
Os maiores bens são da alma, não são os bens terrenos. São elementos que podemos utilizar. Mas muitas vezes, o homem de posses, que é um sentimento tão forte para ele, que o apega à fortuna, é o orgulho. Então é o orgulho que vai fazer ele se apegar, dizer eu tenho e o outro não tem. Isso lhe faz forte, mas é o apego. É apenas o apego. E o que pode de uma hora para outra perder tudo? Haja visto na fase em que estamos agora, o planeta todo com muita perda material. Muita. É um renovar de valores, uma oportunidade de renovar valores, os verdadeiros valores, os valores da alma. E nesse processo do desapego dos bens terrestres, consiste muitas vezes apreciar a sua fortuna, mas com o justo valor. Justo, aquilo que lhe cabe fazer com a sua fortuna, com os bens materiais que você tem. E agora, ou toda a sua fortuna que perdeu, e com o real valor, com o justo valor, entender o valor, para que você possa restituir, porque há possibilidade de restituir, assim como Jó perdeu tudo, mas tudo lhe foi restituído a partir do momento que ele se manteve fiel a Deus, aos princípios cristãos, que tudo tem uma razão de ser e de estar, mesmo com tudo aquilo que se perde. Muitas vezes, então, sede submissos primeiro, tende fé naquele que vos tem dado e tirado. Pode vos restituir. Resiste com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisam a vossa força. Quantos perderam tudo? Quantos desempregados? Quanta dor? Quanta falta de dinheiro? Quantas famílias necessitadas neste momento no planeta? É uma dor imensa de renovar valores pelo dinheiro, pelos bens materiais. E muitas vezes o desespero paralisa a força. Não olvideis jamais, não se esqueça jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova coloca Ele sempre uma consolação. Então você pode restituir tudo, como Jó. Restituiu a família, a saúde, os bens materiais. E é isso que nós temos que vencer esta prova. A prova da perda dos bens materiais. A perda do dinheiro. Será que não estavam dando muito mais valor a Mamon do que a Deus? Então agora é a renovação dos valores. E como diz, mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a vos desapegar desses últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. Então vamos conquistar esse reino dentro do coração, que a nossa mente esteja firme na fé, nos princípios do Evangelho, que é isso que o nosso Cristo nos mostra, essa luz. Porque o reino dele não é aqui, não é o reino da matéria, mas é o reino da mente, do coração, do ser eterno que somos. É isso que nós vamos conquistando a nossa força interior. Porém, eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego dos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei-vos contestar com pouco. Sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não olvideis que esses bens vos serão confiados
e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-vos servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Então os Espíritos vêm nos dizer, nós já que entendemos sobre a vida espiritual, nós que cremos, então os Espíritos podem vir e nos dizer, não precisam ressuscitar em matéria, mas o nosso coração já diz, a vida espiritual e os amigos da espiritualidade, benfeitores amorosos, que vêm de forma doce tocar o nosso coração, dizendo que o bem maior, o nosso bem maior que vamos levar aqui é pelo coração. Por tudo aquilo que fizemos, utilizando a nossa inteligência, utilizando o nosso corpo, aquilo que acreditamos para o nosso progresso, participando da vida do progresso de cada um, aqui e agora nessa existência. Mas temos que sentir, muitas vezes esses bens ainda nos diz, podemos sim deixar bens materiais aos nossos familiares, aos nossos parentes, a todos? Sim, podemos sim deixar, para que possam ter uma vida mais confortável. Porém, desapegue-se, porque o que eles vão fazer com o bem, cabe a eles. Não nos cabe mais. Podemos ter a intenção de desejar aos nossos familiares, aos nossos herdeiros, talvez uma vida mais confortável, porém desapegue, porque o que eles farão, a eles pertence. Então, deixamos como uma palavra final, meu reino não é deste mundo. Então, tudo que fizermos aqui, conquiste pelo coração, utilize a sua inteligência, o seu corpo, todos os bens são transitórios, apenas para o nosso crescimento moral, na lei do nosso Cristo. Vamos fazer agora uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, Senhor, que a nossa vida material seja assim, abundante, abundante de bens materiais, mas toca, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, que a nossa inteligência saiba fazer frutificar em seu nome. Dai-nos, Senhor, a humildade, o pão de cada dia, a nossa alma, o nosso coração, mas que esse pão também possa ser partilhado em bênçãos, na minha prece, de coração, de alma a todos aqueles que necessitam, Senhor, do pão do corpo, mas necessitam do pão da alma, que o seu espírito permaneça sempre em paz. Mas perdoa, Senhor, por tudo que até hoje faltei, para com esse compromisso de amor, para com o meu próximo, para com o meu irmão. Assim como perdoarei a todos aqueles que um dia, Senhor, me negaram o pão do corpo e o pão da minha alma. Mas, Senhor, agradeço sempre a todos aqueles que vieram trazer até a mim o partilhar do pão para o meu corpo e o partilhar do pão para o meu espírito. A todos aqueles que um dia chegaram, trouxeram às minhas mãos o seu evangelho, o pão da minha alma. Gratidão a todos. Fiquem todos na paz. Gratidão. Olá, amigos. É maravilhoso estarmos juntos e podemos vivenciar a natureza e suas manifestações com energias divinas. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, Aniette Roma,
para que juntos possamos viver momentos de meditação. A meditação vai nos proporcionar atenção, concentração, mas um estado interno de felicidade no coração e paz na mente. Vamos meditar, vamos ter palestras e também estarmos juntos, nossa homenagem à nossa amizade. As meditações serão com flores, com palestras, com preces, para que possamos estar sempre nos fortalecendo. Mas lembre-se, estaremos dedicando todo o nosso estado alcançado ao universo e para as pessoas que estão impossibilitadas de meditar e que necessitam de cura. Inscrevam-se no nosso canal, mas também não se esqueça, toque o sininho para que ele fique vibrando, para que você possa receber as atualizações. Gratidão, estaremos juntos com frequência. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento, deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfruta a saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria, no silêncio da alma: Deus te guarde e abençoe.